Oi galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente falar sobre a adaptação de um dos contos de pesadelos e paisagens noturnas, Sede de Vingança. E o filme que a gente vai conversar aqui hoje é Sede de Vingança, que foi lançado originalmente em 2009 com o título original de Dolan's Cadillac. Se eu não me engano, é o mesmo título que vai trazer o conto, então, de Pesadelos e Paisagens Noturnas, e ele foi dirigido pelo Jeff Beasley. Vai trazer no elenco, então, o Christian Slater, o Wes Bentley e a Emmanuelle Waldier, não sei se é assim que pronuncia. Enfim, 3 nomes aí relativamente conhecidos da indústria, em um filme aí de aproximadamente 105 minutos. Então, filme meio curtinho. Fazendo um pequeno resumo, então, aqui sobre o que era o conto e, consequentemente, sobre o que é o filme. Aqui a gente vai ter uma história, então, de uma mulher que ela acaba se envolvendo aí com uma figura super perigosa do... Enfim, a gente não entende muito no conto, a gente vai entender um pouco mais do filme, se é do tráfico, se é sei lá, enfim, uma pessoa muito perigosa, assim, né, um corrupto, sei lá, né, um bandido muito forte, digamos assim, e ela acaba, então, sendo assassinada por essa figura. O que acontece é que o marido dela ali meio que ainda em luto, ele vai tramar ou vai traçar ali um plano para se vingar então desse cara. E esse cara então é o Dolan. E tudo vai girar em torno então dessa história de vingança que vai envolver aí o Dolan, um Cadillac e uma autoestrada. Uma coisa que eu gostei bastante no filme em relação ao conto é que a gente tem um pouco mais de contexto por trás do porquê a mulher ai, não, o Dolan é o cara do Cadillac. Mas por que a mulher do protagonista, ela acaba se envolvendo nessa história. Então a gente tem aqui um contexto por trás de tudo. No conto a gente não tem acesso tanto a isso, a gente sabe que alguma coisa aconteceu, provavelmente ela participou de algum tipo de julgamento, alguma coisa, e deu errado e ela foi assassinada. Não necessariamente conseguem, talvez, provar a culpa do cara por ter matado ela, e fica aquela coisa naquele limbo, assim, de tipo, a justiça não vai fazer nada, e é onde o marido dela, então, toma as dores e decide fazer. Já que no filme a gente vai ter um pouco mais de contexto, e a gente conhece um pouco mais a figura do Dolan, mas o que eu achei, assim, teve um ponto que eu gostei bastante, que é a história dele tá envolvido principalmente com o tráfico de pessoas, que é extremamente pesado e instantaneamente faz você criar muita raiva por ele e você ficar do lado do marido que quer se vingar, obviamente. Mas, em contrapartida, é tudo muito jogado nesse filme, é tudo muito rápido, caricato, sabe? Eu acho que foi uma das coisas que mais me incomodou, assim. Eu gostei muito de ter usado a carta do, né, tão pesado do tráfico humano, mas eu acho que a figura do Dolan não casou para fechar com uma coisa tão absurdamente grave assim. Então, ponto pro filme, mas não ponto pro filme. Outra coisa muito ruim desse filme, vocês vão perceber que eu não gostei tanto assim, mas é que ele parece extremamente picotado. Eu não sou uma pessoa, tipo, técnica, as pessoas super, sabe? Eu vou olhar a visão do diretor, como está a fotografia, como está a edição. Eu não sou essa pessoa, claro. Quando uma coisa salta muito aos olhos na tela, óbvio que eu percebo e eu acabo, né, gostando. Mas, e o contrário também é verdade, e foi o caso desse filme. Parece que tudo tá cortado muito rápido. Parece que nada tem muito sentido, é uma transição muito abrupta, é uma cena muito pequena, sem valor nenhum, uns diálogos meio, nossa, cabuloso. Então, eu acho que o filme, ele quis trazer mais camadas para essa história, e talvez teria funcionado um pouco mais, mas eu acho que ele gastou muito tempo fazendo, digamos assim, mostrando coisas, assim, poderia deixar tudo mais sugestivo, por exemplo, no caso dos crimes do Dolan, e ter construído um pouco mais a relação entre personagens, talvez construído um pouco mais toda essa maldade do Dolan, e não só isso, do casal mesmo, protagonista ali, né? A relação deles é muito rápida e superficial, então, tipo, não dá tempo de você criar todo aquele apreço pelos dois, aquele carinho pelos dois. Tem até um fato bem importante ali, antes dela ser assassinada, na questão do filme, ela vai descobrir ali que estava grávida, e mesmo isso, sabe, ficou meio, sabe, muito jogado. Não, talvez fosse melhor a abordagem do conto, que não mostra nada de relação dos dois, já começa depois que ela já foi assassinada, do que trazer uma coisa rasa que, enfim, mostra ali as cenas do tráfico, que é extremamente chocante e pesado, mas talvez se tivesse focado mais nos personagens, já que é
principalmente o desfecho do filme, vai trazer uma coisa muito mais intimista entre os personagens. E daí só não foi construído, só não tem muita empatia, pelo menos pra mim, e daí não funciona muito bem. Outro ponto importante, né, que acho que é a grande primeira metade do filme, basicamente, que não vai ter no conto, que é realmente toda a problemática dela, descobrindo os crimes do Dom, nananana, até ela ser morta. A morte dela é uma coisa muito tosca. Foi uma coisa muito tosca. Eu achei horroroso o jeito que eles montaram. Não fez sentido nenhum. E daí, quando a coisa não faz sentido e fica boba, você acaba, eu pelo menos, criando ranço, e daí eu perco a empatia, sabe? Então, mesmo o Wes Bentley trazendo um Robinson, né? É o nome do personagem. Muito bom, o marido se vingando, ele tem aquela cara de maluco, de assim, eu vou. Ah, pra mim acabou tudo mesmo, não tem nada a perder, vou fazer um monte de loucura, que é muito legal. Mesmo o ator entregando muito, acaba que fica muito, pra mim, pelo menos assim, ficou muito, sabe? Bobinho, depois de algumas decisões que foi tomada de roteiro pra explicar, então, principalmente a morte da Elizabeth. E toda essa pegada, um negócio que me incomodou também, nada a ver com o assunto, mas que eu elogiei a atuação do Wes Bentley, eu tiro a parte de que eu fiquei muito distraída porque ele me lembrava muito o Tobey Maguire naquele filme de guerra lá, que eu nem assisti, mas eu já vi vários cortes por aí, que ele volta lá da guerra e a mulher tá pegando o irmão dele, e é muito parecido, e daí eu não conseguia me focar, eu só conseguia pensar no Homem-Aranha despirocado, e daí, aliado ao fato que tinha várias coisas do roteiro que eu não tava gostando, além da picotação da edição. Então, nossa, um pouco de coisa que eu acho que ele podia me entregar, assim, que poderia dar uma salvada, eu acabei indo embora com outras referências. Falando também de atuações, a parte do Christian Slater, não acho que necessariamente seja culpa do ator, eu acho que realmente talvez foi algo que a direção possa ter pedido, mas ele é um vilão extremamente caricato, não faz sentido nenhum, ele tem aquela cara de... Sabe vilão secundário, tipo, na ordem dos bandidos, assim, o bandido de ordem meio menor, que ele é meio otário, burro, fala um monte de coisa, meio espalhafatoso? Faz muito mais sentido pra mim esse tipo de caricatura pra alguém mais baixo do que pra alguém que comanda um rolê de tráfico de pessoas. É tipo, pra mim, pelo menos, eu acho que combina muito mais com a, a figura, né, digamos assim, do personagem de uma magnitude tão alta quanto isso, né? Ser uma pessoa mais séria, ser uma pessoa mais centrada, ser uma pessoa mais fria. E ele é só muito espalhafatoso, gritalhão, meu Deus do céu. As cenas finais ali que tem uma parte específica que ele vai começar a gritar muito, meu Deus, é insuportável. Então, eu acho que realmente foi uma escolha do filme, mas que pra mim, nossa, ficou horroroso. Outra parte que eu senti muita falta no filme, que é muito legal no conto, vou abrir um aspas antes de falar, porque talvez funcione bem mais no conto do que no filme, porque você tá lendo, tendo acesso aos pensamentos do personagem, mas tudo bem. Mas que é a parte dele realmente planejando o crime, a vingança que ele vai cometer ali, que vai envolver essa estrada e o Cadillac do Don, que é uma coisa muito legal, assim, porque ele faz muitos cálculos, ele se planeja durante muito tempo e, enfim, é um processo bem longo ao longo do conto, assim, até ele conseguir fazer, executar, e até durante a execução em si, quando tá acontecendo, é angustiante estar junto com ele, pensando se vai dar certo, se vai dar tempo que ele tá tentando fazer ali. E realmente no filme isso passa muito rápido, tipo, como se fosse uma coisa muito fácil de fazer, fácil de planejar e, enfim, que eu acho que pra mim, pelo menos, foi o charme do conto e que aqui não tinha. Então eu senti bastante falta. Talvez ficasse um filme um pouco chato essa parte, mas pelo menos pra mim, acho que era uma das coisas legais que eu queria ter visto em tela. Porém, pontos pro filme, a questão da cena final, que é o desfecho desse plano do Robinson, que eu acho que funcionou super bem. Não necessariamente mérito do filme, mas é porque visualmente isso é muito legal de assistir, muito legal de acompanhar. E é muito interessante porque eu gosto muito de histórias de vingança, porque chega aquele ponto da história que você se pergunta, será que eu sou uma pessoa boa mesmo? Porque eu tô concordando muito com isso, e isso não é uma coisa certa. Mas enfim, é muito legal de assistir pra quem gosta dessa pegada assim, de vingança. Acho que funciona super bem. Enfim, não foi um filme que eu totalmente desgostei, assim, acho que tem seus méritos. Talvez
porque eu fui realmente inclinada com essa história do conto, eu tenha desgostado, mas não acho que seja só isso, não acho que realmente não foi muito bom, porque tem essa parte da grande pegada a mais, de coisa a mais que tem, que não tem no conto, que deveria talvez ter funcionado, e pra mim, sei lá, não funcionou. Eu tentei comprar, como eu disse, eu gostei muito da pegada que eles escolheram do crime, do Dolan em si e tudo mais que ela se envolve, mas não sei, só não funciona, só, tipo, não cola as coisas. Parece que quiseram fazer uma coisa muito grandiosa, tipo, só que na hora de encaixar não encaixa. E o jeito que os personagens são montados também não necessariamente encaixa. Então, enfim, apesar de ter boas atuações, o desfecho legal e pela história em si ser bacana, acho que o filme deixou bastante a desejar. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já assistiu essa adaptação, se não assistiu, se você gostou, se não gostou. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.